Então, na semana passada, nós falamos, né, sobre o coração do homem nos finais dos tempos. Como Paulo profetizou, ele havia profetizado que nos finais dos tempos, né, como seria o coração dos homens. A cada dia, o coração do homem tem se distanciado de Deus. E muitas vezes isso tem acontecido, por quê? Porque nós não reparamos, né, os pequenos erros também. É muito fácil a gente se escandalizar quando você toma conhecimento de algo grotesco, de um pecado grande, não é verdade? Mas as pequenas raposinhas, os pequenos pecadinhos, aquelas coisas que não traz um certo escândalo, né, para as pessoas, vão passando o quê? Vai passando batido, né? Vai passando batido. Por exemplo, se você ouve alguém que cometeu um adultério ou um homicídio, fez um grande estrago, então a pessoa, ela logo fica alarmada com aquilo ali. E ela até mede, né, se acha superior, por quê? Porque ela diz assim, nossa, eu não sou como ele, eu não faria isso, eu não faço isso, não é? Mas só que para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Se nós não vigiarmos as nossas atitudes, ações e reações, a cada pedacinho de erro, de pecado, aquilo ali vai se criando uma crosta, uma camada maligna, né, em nós, que vai nos afastando de Deus. Que, de uma certa forma, Deus ele fica impossibilitado de até mesmo ouvir as nossas orações. Então, Deus ele é totalmente puro. Nele não existe restiços, abrolhos, impurezas, escória. Deus ele é puro, 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 cristalino, transparente. Então, sendo assim, ele não vai admitir que em nós hajam essas pequenas raposinhas, esses pequenos erros, como nós falamos. E a tendência, né, do ser humano é daí para pior. E aquilo que você não corta, né, não impede, aquilo ali, a tendência é crescer. O pecado não começa grande, ele começa nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes. Você vê que atrás de toda ação existe uma reação. Às vezes uma pequena palavra de desamor causa uma grande mágoa, né? Ou uma pequena mágoa, e aquela pequena mágoa ela vai crescendo em um grande sentimento de ódio, de rancor, e assim a pessoa vai se contaminando. Então hoje nós vamos dar continuidade, né, ao coração egoísta, tá bom? Como nós falamos na semana passada. Então vamos lá. Veja algumas atitudes das pessoas egoístas. Nós falamos semana passada de estragar a graça das situações, né? Que é aquela pessoa que às vezes ela não espera a outra nem sequer ir assistir um determinado filme. Como ela assistiu, o que ela faz? Ela vai lá e conta o final. Você vê que isso é uma coisa que parece ser banal, mas é um gesto que demonstra que a pessoa é egoísta. Nós falamos também sobre viajar e não dar notícias. A pessoa que ela não se importa com os outros, ela também acredita que ninguém vai se importar com ela. Ela vai para determinados lugares e ela não dá satisfação. É a minha vida, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Mas por que ela é assim? Porque ela é egoísta. Porque se ela, né, ela pensa, eu não vou dar satisfação porque a vida é minha, mas ela não acredita que alguém se importe com ela, porque ela não se importa com os outros, né? Aí nós falamos também sobre não contar onde é a promoção. Eu até brinquei, né? Falei que é algo que eu já fiz e tal. E a pessoa ela quer ser exclusivista, né? Ela quer ser uma pessoa exclusivista porque ela não quer que ninguém vista a roupa que ela vestiu, calce o sapato que ela calçou, ou que ela está usando, ou algo que ela descobriu primeiro. E Deus não se agrada disso, né? Porque, veja bem, Jesus nos ensinou a repartir até mesmo o pão, né? A compartilhar, a viver uma vida em comum. A Bíblia fala sobre o tempo da igreja primitiva,
que um era o coração de todos, quer dizer, eles tinham um coração igual do Senhor Jesus, então todos eram iguais. Deus não faz essa diferença, ninguém é melhor do que ninguém. Aí utilizar vagas especiais e desrespeitar a prioridade, né? São aquelas pessoas, por exemplo, que ela está sentada entre um idoso ou uma pessoa deficiente e tal, e ela não dar o lugar. Isso é um egoísmo. Eu mesmo no outro dia eu presenciei isso dentro de um certo transporte, né? 2 jovens estavam sentados, o transporte estava bem cheio e eu cheguei a falar com um deles, rapaz, a dona, a carinha de mais de 70 anos, cansada, ainda com bolsa pesada, e ele olhou para mim e falou, aí, tudo bem, beleza, e não levantou. Então isso aí demonstra, né, o coração frio, egoísta das pessoas nos finais dos tempos. Não dividir o encosto, né, do braço, às vezes a pessoa está num transporte, ela não quer dividir, ela quer se expandir, isso já é um mau testemunho. Omitir informações importantes, nós falamos sobre aquelas pessoas que no trabalho, ela tem aquela condição, né, de dar as informações para agilizar, né, o trabalho do outro, mas ela retém com o objetivo de querer os bônus, a honra só para ela, porque ela quer, né, se aparecer. Aí também aqui nós falamos sobre deixar de oferecer a carona, lembrando que ninguém é obrigado a dar carona para ninguém, principalmente se tratando de um homem casado, mulher casada. Pega mal, claro, um homem casado, pegar uma mulher aí, vamos lá que eu vou te dar uma carona, né? Isso aí não dá certo, não é legal, dá um mau testemunho. Até no outro dia eu conversei sobre isso com meu esposo, porque tinha um jovenzinho, um adolescente, perto da nossa casa, e o avô dele pediu para ele levar o menino. E eu falei para o meu esposo, não leva. Por quê? Mas por quê? Não é um jovenzinho, não é adolescente? A Bíblia nos ensina que nós temos que ter prudência com as coisas. Por quê? Vai que Deus me livre e guarde nessa onda que está o mundo, esse menino tenha sido abusado por alguém, ou aconteça alguma coisa. Nós temos que vigiar, porque vai que ele jogue na conta do meu marido e diga, não, ele abusou de mim ou fez alguma coisa comigo. Quem é que vai estar ali para provar a verdade? Não é? Então são certas coisas que nós temos que ser vigilantes. A Bíblia fala, sede prudente como a serpente, manso como a pomba, mas prudente como a serpente. O ser cristão não é ser bobo, mas isso também não impede, se eu estou junto com meu marido, de eu dar uma carona para uma pessoa que precisa de uma carona. Se nós estamos juntos, você beneficiar alguém que está indo para o mesmo percurso que você, né? Nós temos que vigiar. Por quê? Porque o mal ele trabalha. E nós temos que ser vigilantes. Aí falou assim, servir-se em demasia sem considerar a quantidade de alimentos, né? É aquela pessoa que ela vai num determinado lugar, a uma festa e tal, e ela vai lá e ela come tudo, ela não deixa para o outro que vai vir atrás, né? Isso é egoísmo, são atitudes egoístas. Aí diz assim, e por aí vai, né? Nós falamos sobre isso na semana passada. Eu vou dar uma pulada para adiantar aqui a próxima parte, tá bom? Aí diz assim, não gostam de fazer favores. Nós paramos aqui, não gostam de fazer favores. Essas pessoas geralmente são frias e calculistas, só agem a favor de si mesma. Se você precisar de uma carona, pode ter a certeza que ela só vai ajudá-lo se você morar por perto, e elas aplicam critérios de eficiências em suas vidas. E isso pode se tornar desagradável para os outros. Muitas vezes são vistos, né, como indivíduos frios e hostis, mas felizmente todos nós temos a capacidade de mudar a nossa forma de pensar e, consequentemente, eliminar o egoísmo de nossas vidas. O egoísmo é uma habilidade que o egoísmo é uma habilidade que foi aprendida, portanto, pode ser modificada e trocada por outras formas de pensar e agir, né, que promovam empatia e bem-estar. Ou seja, não se colocar no lugar do outro e ajudar as pessoas. São características de pessoas egoístas. Necessidade de sentir o centro das atenções.
faz parte de pessoas egoístas. Não reconhecer os próprios erros, sempre colocar a culpa em alguém. Já reparou que tem pessoas que ela não assume aquilo que ela faz? E quando ela erra, ela procura inventar uma desculpa para se justificar? Ela é aquele tipo de pessoas que dela ela tem misericórdia. Mas quando o outro erra, ela é implacável. Ela aponta o dedo, ela acusa, ela quer expor diante das pessoas o erro do outro. Mas quando é ela busca, né, que as pessoas tenham misericórdia dela, ela procura se camuflar, ela procura justificar o erro. Não, mas isso aqui eu fiz por causa disso aqui. Isso aqui eu fiz por causa daquele outro ali. Ela nunca diz assim, eu fiz. Lembra de Saul? Lembra de Saul, quando o profeta Samuel chegou e falou com ele? E aí, Saul? Você fez o que Deus mandou? E ele não havia feito e ele começou a maquiar o negócio, começou a dar uma desculpa. Ele foi desobediente àquilo que foi a palavra de Deus, mas ele tentou se justificar. Ele não assumiu, não é verdade, eu fiz. Não, ele não assumiu o erro. E pessoas egoístas nunca assumem aquilo que elas fazem. Aí diz assim, se preocupar excessivamente com a própria imagem. A pessoa egoísta, ela está sempre preocupada em mostrar uma imagem perfeita para os outros. Então, por quê? Porque ela quer mostrar que ela é certinha. Ela é aquela pessoa que nunca erra, ela é tipo Deus. Então a imagem dela, ela não quer, ela tem uma preocupação de que alguém venha denegrir a imagem dela, porque ela se camufla, né? Então ela tem preocupação de sempre, ela não é sincera, ela realmente não mostra aquilo que está no interior dela. É aquela pessoa camuflada, que ela mostra, é hipócrita, ela mostra aquilo que ela não é. Ela quer dar uma imagem de perfeição, como Deus, mas ela não é. Aí diz assim, ela tem dificuldades para ouvir e aceitar as opiniões das outras pessoas. Ou seja, ela nunca cata aquilo que o outro diz, porque ela sempre quer ter a razão. Lembra que eu falei? A pessoa egoísta, ela nunca quer ser a vírgula. Ele sempre quer ser o quê? Quer ser o ponto final. Se considera superior aos demais e utiliza suas qualidades para rebaixá-lo. Nós já falamos sobre isso. Dificuldades para trabalhar em equipe. Ela não consegue trabalhar em equipe. Por quê? Porque ela quer ser sempre o centro. Então ela sempre vai querer trazer tudo para ela. Aquilo que nós falamos sobre compartilhar informações no trabalho, em ter que dividir. A pessoa que é egoísta, ela nunca consegue trabalhar em equipe. Ela não consegue delegar para as outras pessoas autoridade, funções. Ela não consegue fazer isso. Porque se ela vê que o outro está fazendo uma coisa que ela deu, tipo assim, ela te dá isso aqui para você fazer. Se você começar a sobressair naquilo que você está fazendo, ela vai tomar aquilo ali de você de volta para ela. Você entendeu? Por quê? Porque ela está vendo que você está sobressaindo mais do que ela. Se alguém passar e falar assim, ela falou assim, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Aí você começa a se desenvolver, desempenhar muito bem aquilo que você faz. Aí o que ela vai fazer? Ela vai tentar botar um cal em você. Fulana, faz isso ali agora. Ela vai te cortar para você não fazer mais aquilo ali, porque você está atrapalhando o brilho dela. Entendeu? É o egoísta. Evitar sair de situações que domina ou tentar coisas novas. Ela é daquele tipo, né? O time que está ganhando não se mexe. Tipo assim, por que você vai me trocar? Se eu estou dando certo, eu não estou funcionando? Ela não aceita ser trocada, ser removida. Entende? Ter pouquíssimos amigos, não tem quase amizades. Porque não consegue desenvolver amizade com as pessoas, porque as pessoas acabam se afastando devido ao jeito que a pessoa tem. Necessidade de falar continuamente das suas vitórias. Ela sempre se exalta, ela está sempre se exaltando, passando na cara dos outros aquilo que é a sua vitória. Vamos aqui agora, algumas frases, rapidinho por causa da hora, algumas frases que as pessoas que são egoístas, elas costumam falar.
Elas dizem assim, ó. Você sabe com quem está falando? O problema não é meu. Não sou pago para isso. Ó, o problema não é meu. Não sou pago para isso. A pessoa egoísta, ela fala assim. A sua opinião não faz diferença na minha vida. As coisas são assim porque eu quero. Eu quero que você faça do meu jeito. Eu já falei com você, é do meu jeito. Eu não preciso de você. Tenho tudo que eu preciso. Não preciso de você. Tenho tudo que eu preciso. Viu algumas frases que a pessoa usa, que é egoísta? Você nunca vai conseguir. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você. Quem manda aqui sou eu e você vai me obedecer. Ninguém quer saber da sua opinião. Nada dá certo para mim e a culpa é sua. Eu sabia que você não ia conseguir, ainda mais que não fez como eu falei. O egoísmo é uma habilidade que foi aprendida, portanto também pode ser modificada e trocada por outras formas de pensar e agir, que promove a empatia e o bem-estar, para melhorar em qualquer aspecto da sua vida. É preciso refletir sobre as suas atitudes e ideias, pensar de maneira crítica sobre si mesmo. Pode ser um desafio para o egoísta. Portanto, se você não consegue pensar em nenhum aspecto que precisa mudar em você, esse já é um sinal de egoísmo. Pense criticamente nas suas conversas, relacionamentos e tratamentos que você oferece às pessoas. Procure identificar se você ficou centrado apenas nos seus pensamentos, se demonstrou capacidade de ouvir e se você tem empatia pelo interlocutor. Outra forma de analisar o seu relacionamento interpessoal é verificar o seu grau de preocupação com a opinião dos demais, diante de um problema que você causa ou uma situação que pode trazer consequências. Avalie se você tem o hábito de achar outras pessoas para culpar. Isso pode acontecer até mesmo de maneira inconsciente e automática. Já em um contexto, de conquista, você procura atribuir o mérito todo para si e esquecer de ajudar dos que ajudaram a chegar no resultado. Então vou parar por aqui. O que acontece, pessoal? Nós podemos reparar esse erro, tá? A pessoa já pode nascer com esse interior egoísta, mas ela pode, no curso da vida, buscar, desenvolver esse egoísmo pelas situações, pelas circunstâncias que ela vivenciou. Então é importante que nós venhamos a observar a nós mesmos e ver esses pequenos detalhes para que isso não venha crescer. Uma vez que, se crescer, um abismo chama outro abismo. E a pessoa egoísta, ela tende a ser mentirosa. O egoísta tende a ser ciumento. Então, você vê que se nós não cortarmos determinadas coisas, até a forma como falamos com as outras pessoas, como conversamos, Então, nós vamos estar o quê? Com restiços, com restolhos. Nós vamos estar com escórias em nós. E como Deus vai ouvir a nossa oração? Se em nós houver qualquer tipo de impureza. Amém, pessoal?